Olá a todos, vou neste vídeo passar a estratégia para simplificação de radicais, isto dentro do tema dos radicais do início, no primeiro período do 10º ano. Bem, para vos passar a estratégia desta simplificação, aconselho em primeiro lugar a ver o vídeo que tenho sobre as propriedades dos radicais. Talvez depois entendam melhor o que eu farei aqui na simplificação. Podem então clicar na caixa para a visualização desse vídeo. Bem, a estratégia para a indicação dos radicais. Eu vou então apelar a duas propriedades que apresento então nesse vídeo anterior. A primeira será esta, a raiz de índice n de a vezes b, isto é exatamente igual à raiz de índice n de a vezes a raiz de índice n de b. Ok? Se eu tenho a raiz de um produto, isto é igual ao produto das raízes. Ok? Vou também utilizar a seguinte propriedade, que é a raiz de índice n de a elevado a n. Isto é exatamente igual ao valor de a. Precisamos ter algum cuidado se este n é par, e se for par teremos que pensar aqui no valor de a como sendo um valor absoluto. Explico bem isso no vídeo que vos falei sobre as propriedades. Isto aqui, esta propriedade aqui, permite-me logo, se eu, por exemplo, tiver a raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, não é? O quadrado anula a raiz, podendo dizer que isto é exatamente igual a 3. Nesta propriedade eu vou então, por exemplo, dizer se tiver a raiz quadrada de a vezes, falando em números, talvez seja melhor, visto que a propriedade está ali apresentada. Se tiver a raiz de 3 vezes 5, eu posso então dizer que isto é igual ao produto das raízes, ou seja, a raiz de 3 vezes a raiz de 5. Serão estas duas propriedades que eu vou utilizar então para vos falar aqui da simplificação de radicais. Vamos então pegar aqui num exemplo. Eu tenho aqui um quadrado cuja área do quadrado é exatamente igual a 200 e eu penso que ninguém tem dificuldades em dizer se a área 200, o lado, é exatamente igual à raiz quadrada de 200. Ok? Temos então aqui o nosso radical que vamos simplificar. A estratégia de simplificação, em primeiro lugar, consiste em pegar aqui nisto, que chamamos de radicando, em pegar no radicando e fazer a decomposição do radicando num produto de fatores primos. Ok? Vocês já fazem isto, penso eu, desde o 6º ano. Fazendo então aqui a decomposição do 200 em fatores primos, dividimos então por 2, dá 100, dividimos por 2, dá 50, dividimos por 2, dá 25, dividimos por 5, dá 5, dividimos por 5 e dá 1. Bem, e agora eu vou olhar para esta decomposição e vou ter em atenção o seguinte: qual é o índice deste radical? Reparem que isto é o índice do radical, não é isto que eu estou a questionar. Neste caso, o índice do radical é exatamente 2 porque estamos a falar de uma raiz quadrada. Então, se estamos numa raiz quadrada, eu vou olhar aqui para a decomposição em fatores primos e vou fazer grupos de dois fatores iguais. Tem aqui 2, 2, tem aqui este 1, 2 irá ficar sozinho, depois tem aqui este grupo de 2 5. Bem, e agora vou escrever exatamente o 200, mas segundo esta fatorização, ou seja, eu vou ter em atenção que este 2 2 vezes 2 é 2 ao quadrado e 5 vezes 5 é 5 ao quadrado. Então aqui na fatorização vou já escrever com os tais grupos de 2 a 2 que eu coloquei aqui. Então fico com 2 ao quadrado vezes 2, não é? Vezes 5 ao quadrado. Ok? A primeira fase da simplificação é esta. Pegam no radicando e fazem a decomposição em fatores primos. Depois, agora é que vou utilizar então estas propriedades que coloquei ali inicialmente. Okay? Temos então o seguinte: se eu sei que 200 é exatamente igual a 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5 ao quadrado, então isto é que se eu aplicar a raiz quadrada nos dois membros, né, eu fico então com a raiz quadrada de 200 exatamente igual à raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5 ao quadrado. Apliquei então a raiz quadrada para os dois membros. Agora, o que vou utilizar aqui é exatamente, vou-me ressurgir, vou apelar a esta propriedade que está aqui. Se eu tenho, e é isto aqui, se eu tenho a raiz de um produto, eu posso dizer que a raiz do produto é igual ao produto das raízes. Sendo assim, eu posso chegar aqui e dizer que isto é exato. Vou separar o produto aqui dentro do radicando.
um produto de raízes, ou seja, a raiz de 2 ao quadrado, e aqui a raiz estaremos a falar da raiz quadrada, vezes a raiz de 2, vezes a raiz de 5 ao quadrado. Separei este produto todo aqui dentro da raiz, separei então num produto de raízes. Isto é possível porque estamos dentro aqui desta primeira propriedade. Bem, e agora vou utilizar aqui a segunda, que me diz o seguinte: quando o índice da raiz é exatamente igual ao índice, ao expoente do radicando, eu posso então fazer a simplificação. Sendo assim, não é? Este quadrado anula esta raiz, aqui não, porque isto é 2 elevado a 1, não pode anular, mas este 5 ao quadrado, o quadrado anula então a raiz e ficamos então com o seguinte. Isto será exatamente igual a 2, não é? O quadrado anulou a raiz, vezes a raiz de 2, vezes, e aqui o quadrado também anulou a raiz, vezes 5. Apelando agora aqui à propriedade comutativa, eu vou então trocar estes dois de posição, né? Dizendo então que isto é 2 vezes 5 vezes a raiz de 2. Fazendo agora aqui a operação de multiplicação, tenho que isto não é nada mais do que 10 raiz de 2. E fica feita então a simplificação do radical. O que é que tenho que ter aqui em atenção? A utilização destas duas propriedades, fundamental. A estratégia consiste mesmo nisto. Pegam então no radicando, fazem a decomposição do radicando em fatores primos, olham para o índice da raiz, se for o índice 2, fazem então grupos de 2, se fosse de índice 3, fariam grupos de 3, se fosse de índice 4, fariam então grupos de 4, e depois de terem então a fatorização, aplicam em seguida estas duas propriedades. Ok? A primeira consiste exatamente nisto aqui, que me diz a raiz de um produto é igual ao produto das raízes, e depois esta propriedade aqui, que consiste então na simplificação. Se o índice da raiz for exatamente igual ao expoente do radicando, podem então cortar o índice da raiz com o expoente do radicando, ficando exatamente com o radicando. Desta forma, tem então o radical simplificado. Fica então aqui a sugestão de resolução. É sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço.